E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, né? A gente tava com problema de áudio no vídeo passado, consegui resolver aqui, ainda bem. Tive uma dica de uma grande amiga, a Nilce, né, que tem canal com o Leon, enfim. Queria agradecer a ela, porque sem áudio, um áudio bom fica difícil. A gente já tinha trocado a câmera, né, uma câmera melhor, mas obviamente o áudio é fundamental. E a gente falou no vídeo passado sobre o aumento do teto de isenção e também inclusão de pessoas com deficiência auditiva para isenção de IPI, né, de veículos novos na compra por pessoas com deficiência. Esse teto chegou a 200 mil, está no vídeo passado, quem não assistiu. E como eu tinha prometido, né, também recebi alguns pedidos no Twitter. Vamos falar nesse vídeo sobre a modificação que houve agora no final de dezembro pelo CONFAZ em relação à isenção de ICMS para também a aquisição de carros novos por pessoas com deficiência. É importante destacar que tem uma pegadinha aí nessa história, porque embora o CONFAZ tenha aumentado para 100 mil, mas não é isenção de até 100 mil reais. A isenção continua limitada em 70 mil reais, mas o carro pode ser de até 100 mil reais, pelo menos isso. Então a gente vai falar sobre isso logo após a vinheta. Roda a vinheta aí. E aí, pessoal, a gente comentou, né, antes sobre a questão do que tem de pegadinha nessa história da alteração do CONFAZ, né? Foi na 183ª reunião, né, e foi publicada esse convênio, ratificado o convênio. A publicação foi no dia 28 de dezembro, final do ano passado, para começar a viger a partir de agora. Então, qual é? A isenção ela continua sendo de 70 mil reais, certo? Mas só que não havia mais, por exemplo, carro automático nesse valor. O que foi que o CONFAZ fez? Ele não aumentou o valor da isenção, mas aumentou o valor máximo do veículo que pode ser beneficiado por isso. Então, a pessoa com deficiência ela pode comprar um veículo de até 100 mil reais, né? Sendo que a isenção só será de até 70 mil, né? E os 30 mil restantes, por exemplo, se for um carro de 100 mil, os 30 mil restantes serão pagos, essa diferença será paga. Por que isso acaba sendo importante? Porque não havia, por exemplo, mais carros automáticos, né, nessa faixa de preço. Então a pessoa com deficiência física que precisa de um carro automático, ela pode efetivamente utilizar, porque na prática essa isenção era inexistente. Então, pelo menos comprar um carro básico aí que tenha câmbio automático, né? Mas esperando que haja uma empatia maior do CONFAZ para que efetivamente nos anos seguintes esse valor seja realmente aumentado, né? Até porque havia uma judicialização, isso é tema para outro vídeo aqui, com várias decisões garantindo que pessoas com deficiência pudessem de fato na prática utilizar essa isenção, né? Porque não havia fruição nenhuma, né? Não havia fruição por parte de pessoas com deficiência, quando o limite estava em até 70 mil e os carros já estavam num valor bem mais elevado. Além disso, pessoal, complementando o assunto em relação à questão do IPI, você tem aí duas faixas aí, tem do ICMS que vai até a isenção até 70 e o valor do carro até 100, ou acima disso até 200 mil. Então, na prática, se você comprar um carro de 120 mil reais, você não tem a isenção de ICMS, mas vai ter isenção de IPI, né? O carro com isenção de IPI, ele pode ser negociado até
após 3 anos de utilização. Já em relação ao ICMS, se for utilizado também a isenção do ICMS, será de no mínimo 4 anos. Então é importante destacar. Agora, com a cavalgada, com o aumento galopante aí da inflação, a gente sabe que está atingindo até carros usados, mas principalmente carros novos com os valores bem mais elevados. Esses valores aí têm que ser também modificados. Então é por isso que é importante que continue se tendo uma pressão por parte de várias entidades que estavam fazendo isso em relação ao CONFAZ, para que efetivamente você tenha como utilizar na prática mesmo essas isenções. E deixando claro, pessoal, quando a gente fala de isenção para pessoas com deficiência, a gente está tratando aqui de se tentar minimizar uma barreira, né? E é para poucos, né? Para poucos, porque não é toda pessoa com deficiência que tem condição de pagar 100 mil reais aí num carro novo, né? Não, a gente sabe que isso e hoje em dia a situação está muito difícil, né? São poucos e poucas brasileiros e brasileiras que podem isso, mas pessoas com deficiência menos ainda. Então, na prática, tem que ter uma compreensão de que esse tipo de isenção, esse tipo de discriminação positiva, ele é importante. Por quê? Porque para garantir a essa parcela aí que tem condição de comprar o carro, o mínimo de mobilidade e de acessibilidade. Porque na prática a gente sabe da dificuldade imensa que existe ainda em relação à mobilidade, né, aqui no país. Situações, barreiras urbanísticas, barreiras de transporte, enfim, que acabam impedindo mesmo que as pessoas com deficiência saiam até de casa. Então, quando a gente está aqui falando e batendo nessa tecla, é para que as pessoas sem deficiência que não convivem com isso entendam da importância desse tipo de direito, que de forma alguma, como já foi dito até por uma pessoa integrante do governo federal, que se trata de um privilégio, de forma alguma, né? Privilégio na prática porque a gente sabe que são poucas as pessoas que têm condição de comprar um carro novo hoje, né? Quando a gente sabe que a grande maioria da população acaba dependendo mesmo do transporte público, né? Ou privado também, mas enfim, e que há inúmeras barreiras, inclusive atitudinais, para que pessoas com deficiência utilizem os transportes públicos ou aplicativos, enfim. A gente sabe que isso ainda é uma barreira que tem que ser denunciada e tal. A propósito disso, eu vou até fazer um vídeo, pessoal. Eu não tenho ainda um roteiro definido, mas enfim, estou demarcando alguns assuntos que são importantes, que vai ser muito importante. É para que pessoas com deficiência ou seus familiares, amigos, enfim, saibam como denunciar práticas de discriminação que é tipificado como crime na nossa legislação, práticas de preconceito, enfim, negativa de matrícula. Quais são os canais, quais são os caminhos que as pessoas com deficiência devem podem e até devem recorrer quando efetivamente forem discriminadas ou forem vítimas de algum tipo de crime ou abordagem ilegal, porque muitas pessoas ainda não têm essa compreensão, né? A gente lida hoje com uma sociedade que ainda estruturalmente ela é preconceituosa, ou seja, capacitista, e a gente está fazendo inclusive aqui o canal para poder educar pessoas sem deficiência e até mesmo pessoas com deficiência sobre os direitos, sobre a importância de você ter uma sociedade que seja efetivamente na prática para todas as pessoas, né? E não somente para uma parcela que se acha eleita e titular de todos os direitos e privilégios, né? Não é o caso. Então vamos tratar também disso em outro vídeo específico. Já tinha me pedido isso aí. E enfim, ratificando aqui o nosso pedido, né, que a gente sempre faz, que você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não ativou ali o sininho, não se inscreveu, faça isso, porque o objetivo do canal é educar, é informar, é debater direitos, né? E ser um canal primordialmente contra o capacitismo, né? Obviamente já abordando vários assuntos, porque a gente não está limitado somente a isso, mas que dizem respeito de alguma forma também a pessoas com deficiência, que obviamente são uma parcela considerável. Somos, né? Eu sou advogado e pessoa com deficiência, milito nessa área importante da sociedade, e
e muitos assuntos, todos os assuntos acabam nos dizendo respeito também, né? Então a gente é um canal a favor da diversidade, mas a favor de que a gente eduque, de que a gente traga para essa luta, mostre como é importante você não ser capacitista. Porque muita gente acaba sendo capacitista e não compreendendo a dimensão dessa estrutura sem saber, né? Obviamente tem algumas pessoas que não. Então as pessoas que querem ser porque querem mesmo, e não é a esse pessoal que a gente está se dirigindo. Estamos nos dirigindo a pessoas que têm o interesse em aprender e querem estar conosco nessa luta. Por isso que eu criei aqui o Vida Acessível. Então conto com sua ajuda, conto com sua cooperação e divulgue nos canais que você tiver. E se não está inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva agora e até o próximo vídeo aí.